Um índio no meio do mato diz: eu sou um desgraçado mesmo, não tem missionário para minha aldeia. Um homem em pleno Nova York, um palestino, perto da ONU, diz: diga para eles que é para pregar o evangelho na Palestina também. E eu pergunto: o que está faltando para a gente? As pedras já clamaram, o Senhor já disse: ide por todo mundo. O que está faltando mais? Um raio? Algo acontecer com você? Será que nós somos tão duros a ponto da gente precisar de uma manifestação além da palavra do Senhor, para a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Todos vocês conhecem uma historinha que eu conto. Acho que todos vocês. Quando eu fui levar um casal de missionários, nunca fiz isso antes e nem fiz depois, só foi a única vez. O nome dele era José Lira. Aí eu fui levar esse casal lá para os índios do Anhampi. Era numa aldeia, o Anhampi, lá no Amapá. Aí vocês conhecem aquela história do Matapi, né? Já ouviram? Quem se lembra? Não? Eu vou contar para você, tá, irmão? Você nunca ouviu? Então, eu fui para Amapá levar um casal para trabalhar numa aldeia, que nós já tínhamos trabalho. Quando eu chego em Macapá, o nosso colega Silas de Lima me pega no aeroporto e vai conversando comigo. Vamos conversando até a casa da missão lá em Macapá. No meio do caminho ele fala assim: ó, Eduardo, o pessoal não me chama de Eduardo na missão, né? Quando a turma me chama de Eduardo, alguma coisa está ruim. Todo mundo me chama de Edu. Realmente, para os íntimos é Edu. Ô Edu, a gente está com um problema aqui. Aí eu falei: qual é? É um cacique. Porque eu falei para ele que o José Lira vai para a aldeia de baixo. Eu estou falando aldeia de baixo, que é mais fácil falar do que falar Ituaça, né? E ele falou: não, vai para a aldeia de cima. O cacique falou: vai para a aldeia de cima. Tateituá é o nome da aldeia. Aí o Silas falou: não, ele vai para a aldeia de baixo, vai para lá. O cacique vai para a aldeia de cima. E aí ficou aquela discussão. Aí o Silas, para se resolver o problema, falou: olha, o Edu está chegando aí, ele é o presidente da missão, ele vai resolver isso. Eu falei: mas que amigo, né? Aí eu falei: qual é o nome desse cacique bravo? Aí ele falou assim: Matapi. Aí eu pensei assim: Matapi, Matati e Matami é a mesma coisa. E eu vou encontrar com esse homem bravo? Aí chega em Macapá, no outro dia a gente pega o nosso carro, os colegas tinham um carro, uma Toyota, e a gente viaja até pela Perimetral Norte, chega na aldeia chamada Aramirã. Aí desço do carro e os índios vão chegando, e eu falei: Senhor, quem é o Matapi aqui? E aí o Matapi não aparece. Não apareceu. Entramos na canoa, motor de popa grande, a gente vai serpenteando aqueles rios ali de Macapá, do Amapá, até chegar na aldeia de baixo. Passamos 4 dias, apresentamos o José Lira, a Adélia, aquele tempo de comunhão. O Daniel, o Scuring e Marcy trabalhavam lá, e foram dias especiais. Aí fizemos todo o trajeto de volta até chegar em Macapá e não encontramos o Matapi. O voo sai de madrugada em Macapá. E aí o Silas, lá pelas 4 horas da tarde, fala: Edu, eu preciso ir ali na casa do índio. Era um galpão enorme. E quando a gente chega lá, todos os índios olham para a gente. É claro, você chegou, novidade. Aí todo mundo olhando, eu estou ali olhando o pessoal. E você vai marcando as pessoas, olhando. Aí eu olho no cantinho, tinha um baixinho. Parecia o Luiz Antônio. Fortinho, truncudinho. A única diferença é que o cabelo era aqui embaixo, na cintura. Ele tinha um cabelo longo e uma tanga vermelha. E ele me encarou assim, né? Aí eu disfarço, olho para a esquerda e tal. Aí quando eu olho, ele está me encarando. Aí eu falei: gente, o que é isso? Aí ele vem andando, não perguntou meu nome, não perguntou como é que eu estava. Ele chegou e fala: onde Matapi vai trabalhar? Onde Zé Lira vai trabalhar? Eu falei: ai, é o Matapi. E era ele mesmo. Aí eu começo a conversar com ele, o meu tupi-guarani, que é o Joé, a língua mesmo. Mas ele não queria nem falar em tupi-guarani, ele queria conversar em português para que eu entendesse mesmo. Onde Zé Lira vai? Eu falei: vai para a aldeia de baixo. Ele: não, vai para a aldeia de cima. E começou a discussão. Aí lá no meio da conversa, o Silas chega para ajudar. E aí eu falo para ele: você sabe, a gente nunca deixa um missionário sozinho na aldeia. A gente sempre manda de 2 em 2. Se um fica doente,
o outro continua cuidando de vocês. Se o outro vai para a cidade, o outro fica na aldeia. Naquela hora ele fez assim. Entendeu? Eu falei, opa. Aí ele abaixou a cabeça. Balançou os cabelos grandes que ele tem, coisa que eu não faço há muito tempo, né? Balançou a cabeça e disse assim: eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para minha aldeia. Aí eu vi que toda a briga dele, todo o esforço dele, era para ter um missionário na aldeia dele. E na frente dele, eu chorei. E aí vem a pergunta, por que não tem missionário? Ele estava lutando para que tivesse um missionário na aldeia dele. E não tinha. Isso no meio do mato. No ano passado, fui participar de uma reunião com minha esposa, com um grupo chamado Parlamento em Fé, que é os irmãos conhecem a família Bongarrá. E Luciano Bongarrá é o presidente do Parlamento em Fé. E eu sou conselheiro do Parlamento em Fé. Em todos os congressos deles eu sou convidado a participar para pregar pelo menos uma vez. E nós fomos para Nova York, que a reunião seria na ONU. Por causa da pandemia e também porque eles não queriam depois ouvir o que nós íamos falar contra o projeto da ONU 2030, que é uma tragédia para a igreja e tudo, e nós íamos falar contra 5 pontos deles. E aí eles não deixaram que acontecesse a reunião lá dentro. Então nós fizemos num salão de uma igreja coreana, da Coreia do Sul, lá em Nova York, mas nós fomos para a ONU. De manhã cedo nós visitamos o lugar, e aí nós fomos almoçar num restaurante, e enquanto nós estávamos indo para aquele almoço, foi fechado para nós, éramos aproximadamente 120 pessoas, de mais de 40 países, e aí eu e a Nancy andando, e todo aquele grupo andando, eu vi um senhor sozinho. Aí eu soltei da mão da Nancy e perguntei para ele em espanhol, ele parecia espanhol, perguntei para ele, qual é o nome do senhor? Como é que está o senhor? Aí ele falou assim, respondeu em inglês, eu não entendo espanhol. Aí eu falei, o senhor é de onde? Ele falou, eu sou palestino. E falou o nome dele. Aí eu falei, você é palestino? Ele falou, é. Aí eu falei, que bom, seja bem-vindo. E aí a Nancy estava sozinha, então eu fui para junto da Nancy. Chegamos no restaurante, todo mundo assentou. Eu assentei, a Nancy assentou do meu lado esquerdo. Pessoas da África, do Haiti na nossa frente, a gente conversando, no meu lado direito vazio. De repente alguém senta. Quando eu olhei, era ele. Aí ele me pergunta assim, qual é o teu papel nesse congresso? Eu falei, eu vou pregar no encerramento. Aí ele falou, se eu te pedir algo, o senhor promete que o senhor vai fazer? Aí eu falei, o que o senhor quer? Não, você promete? Eu falei, o que o senhor quer? Ele falou, o senhor promete? Eu falei, fala, o senhor quer? Aí ele olhou para mim e falou assim, diga para esse povo para ir pregar o evangelho na Palestina também. O senhor promete? Aí eu falei, eu vou fazer isso amanhã. Não, o senhor promete? Eu falei, eu prometo. Aí ele olhou para mim. E as lágrimas desceram. Eu fiquei tão constrangido naquela hora, naquele lugar, que eu virei para o lado. Olhei para minha esposa, fiz alguma coisa. E quando eu olhei, a cadeira vazia, eu procuro. E ele saindo lá fora. Um índio no meio do mato diz, eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para minha aldeia. Um homem em pleno Nova York, um palestino, perto da ONU, diz, diga para eles que é para pregar o evangelho na Palestina também. Aí eu pergunto, o que está faltando para a gente? As pedras já clamaram. O Senhor já disse, ide por todo mundo. O que está faltando mais? Um raio? Algo acontecer com você? Será que nós somos tão duros a ponto da gente precisar de uma manifestação além da palavra do Senhor, para a gente dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? O que está faltando? Por que não há missionários? Por que não há missionários suficientes? Por que não há obreiros? Por que estão clamando para obreiros? Em toda parte do mundo, em todos os lugares, clamam. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18 até o versículo 22. Na minha versão,
de Mateus capítulo 4, eu vou usar, eu acho que é daqui atualizada. Eu prefiro esta. Mateus 4, 18 a 22. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E quando a gente olha, e eu gosto de fazer isto, preciso fazer isto, a minha esposa faz demais, quando eu leio biografias, eu me apaixono por elas. E leio a história de Hudson Taylor, que foi para a China, a Dona Judson, que foi hoje Minamar, Carlos Estudos, Guilherme, Karen, David Livingstone. Quando a gente olha esses homens que foram os pais de missões modernas, a gente chega à conclusão de que Deus chamou pessoas especiais para fazer o trabalho especial. Tem que ser diferente, e tem que ser pessoas de fibra diferente. Eu pensava assim. Aí quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, eles eram pescadores, mãos calejadas, pele queimada pelo sol, roupas simples, pés descalços. O barco que eles usavam era um barco humilde, não tinha nenhum recurso. Sabe, irmãos, valentes, mas homens simples, homens comuns, homens iletrados, homens indoutos, homens ignorantes. São estes o Senhor chamou, homens igual a vocês, homens igual a mim. Perdoe-me se eu chamei de letrado ignorante. Eu estou dizendo que o Senhor chama pessoas comuns. Ah não, eu não, Senhor. Claro, você, porque quem faz a obra é o Senhor. Nós somos tão somente canal, instrumentos nas mãos do nosso Deus. Foi a homens com essas características que o Senhor chamou na sua primeira vocação.